Vamos lá, queridos amigos. O assunto de hoje, ele é muito importante para a nossa vida. E eu creio que todos esses dias, no quais nós estamos estudando a palavra de Deus, eu creio que você tem aprendido muito com respeito à bendita esperança. E hoje, o nosso assunto de hoje vai ser maravilhoso, vai ser tremendo. E hoje você vai aprender junto comigo o poder maravilhoso desse Deus que nos ama, apesar da dificuldade, dos problemas que nós encontramos na vida, apesar das frustrações no qual em momentos da nossa vida nós passamos, apesar também de um momento no qual nós estamos vivendo agora da pandemia do Covid-19, que está trazendo muito medo para as pessoas. Mas na Bíblia ela nos mostra uma grande esperança, a bendita esperança. E é sobre essa esperança que vamos falar nessa noite. E desde já eu convido você para que você pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e vamos juntos comigo. Vamos junto comigo nos acompanhar. Olha aí, pegue a sua Bíblia rapidinho e abra junto comigo no livro de Lucas. No livro de Marcos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o segundo evangelho, livro de Marcos, livro de Lucas, livro de Marcos, melhor dizendo, Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao verso 45, aqui fala sobre a cura de um leproso, a cura de um homem leproso. Vamos lá na sua Bíblia, vamos juntos meditar na palavra de Deus, mas lembrando, compartilhe. Olha aí, meu amigo Júnior, ali de Parauapebas, está ligadinho aqui conosco. Meu amigo, compartilhe, vamos compartilhar a esperança. E pegue a sua Bíblia também e abra comigo juntos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 40 em diante. Mas antes de nós lermos, eu gostaria de convidar você para que você feche os seus olhos para juntos pedirmos a orientação e a iluminação do Espírito Santo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e a Tua graça tem nos alcançado. Neste momento nós convidamos a pessoa do Espírito Santo para que nos ajude a entender e a compreender, que o Senhor abra nossa mente e nos dê discernimento da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Nós te oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo, fazendo-lhe então veemente advertência, logo decidiu. Verso 44, ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinha ter com ele. Olha que interessante aqui a cura de um homem leproso. Mas eu acho interessante, eu até fico sorrindo, porque Jesus cura ele. Aí Jesus diz assim: olha, você fica calado, você não fala nada para ninguém, Mas quando Jesus sai, quando aquele homem sai de perto de Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele vai contar para as pessoas: olha, estou curado, olha, Jesus me curou, que maravilha, que bênção. É assim, amigos. Quando você recebe uma boa notícia, que você está feliz, você quer compartilhar com outras pessoas. Então eu desafio você, mais uma vez, para que você compartilhe também a bendita esperança do nosso Senhor Jesus. E olha só, aqui a Bíblia fala da cura de um homem leproso, de um homem que estava enfermo.
a Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida deste homem, nem qual era o seu nome, nem quanto tempo ele estava ali com essa enfermidade. Mas interessante que a cura de um leproso é um milagre de Jesus que está registrado nos 3 evangelhos, né? É o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Aqui a gente vê, e eu gostaria de destacar com vocês algumas atitudes principais que o leproso tomou. E para você ter uma ideia, as atitudes que ele tomou nos ajuda a entender como se deu a sequência que levou à cura. Vamos lá, olha o que acontece. Primeiro, ele ouviu a pregação de Jesus, de acordo com Mateus capítulo 8, versículo 1. Segundo, ele deu um passo à direção a Deus. Terceiro, ele adorou ao Mestre, de acordo com Marcos capítulo 1, verso 40. E a quarta ele pediu perdão. Mas vem cá, como vivia um leproso? E o que a lepra fazia? A lepra, né, hoje é conhecida como a hanseníase, e tem vários tipos, aproximadamente aí 4 tipos mais específicos da hanseníase, né, perdão, Mas o que acontece? No livro de Levítico ele fala que ao homem ser identificado como leproso, com a lepra, automaticamente ele era retirado do arraial. Ali ele se distanciava do meio social, ele saía de perto das famílias, talvez do filho, dos pais, das mães, dos amigos. Até o hálito dele se tornava impuro, se tornava contaminado. Agora aquele homem tinha que viver sozinho, muitos deles dentro de cavernas. E o interessante de tudo isso é que, quando uma pessoa era detectada com a lepra, ela tinha que desdenhar o cabelo, assanhar o cabelo, e ela deveria estar gritando: imundo, 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 para que as pessoas entendessem que ele estava com a lepra e não se aproximasse dele. Agora, imagine isso. Imagine a pessoa ser excluída da sociedade, do meio da sua família, viver solitário. E o mais ruim disso é que os judeus, eles falavam que era por causa do pecado da pessoa, era o dedo de Deus, era um castigo de Deus. Além da pessoa estar com a lepra, ele entrava no estado de decomposição estando vivo. Muitos deles perdiam a orelha, perdiam o nariz, muitos deles caíam cílios, ficavam ali como zumbis vivos. Mas, além de todo esse sofrimento, eles tinham que ouvir das pessoas: olha, isso aí é um castigo de Deus, isso aí é culpa do teu pecado. E quando nós comparamos a lepra com o pecado, nós também somos infectados com uma lepra, e essa lepra é o pecado. De acordo com Isaías capítulo 1, diz que nós somos tão contaminados, da palma do pé até a cabeça, nós estamos contaminados com a lepra do pecado. Mas olha só, essas 4 atitudes levaram a mais 2 consequências benéficas que naturalmente são esperadas daqueles que tiveram um real encontro com o Senhor. Aquele homem tomou 4 atitudes. Primeira, eu vou repetir para você: ele ouviu a pregação de Jesus. Segundo, ele deu um passo em direção a Deus. Terceiro, ele adorou o Mestre. E quarto, ele pediu perdão. E qual é as outras atitudes nas quais, as 2 atitudes, né, as 2 consequências que ele recebeu? Primeira,
o leproso foi curado. Segundo, Deus testemunhou, deu testemunho da sua cura. E quem era o leproso? Qualquer pessoa acometida de lepra era considerada uma palha, visto e percebido como amaldiçoado e pecador, como eu havia falado para vocês. Estava pagando por seus próprios pecados. Tornou-se miserável e desprezado. A sociedade o ignorava. Não vivia apenas suportava até o dia súplico final. A morte seria um alívio para aquelas pessoas, um alívio para suas dores. Todo aspecto psicológico dos seus pensamentos ficavam esmagados pela solidão. Imagine a solidão da família e dos amigos, a vergonha e a humilhação que uma pessoa vivia. Pelas leis da purificação, um leproso era retirado do convívio social para não desanimar, para não disseminar, uma das doenças mais temidas do Antigo Oriente. Olha só o que a Bíblia diz lá no livro de Números, capítulo 5, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo o que pode, a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Então a pessoa era excluída, a pessoa tinha que sair do arraial, ela tinha que ser lançada fora do arraial, ela tinha que viver sozinha na solidão. No livro de Números ainda, capítulo 5, versículo 3, diz assim: para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. Aqui Deus falando. Imagine, se nós comparar a lepra, quero até abrir aqui um parênteses. Nós estamos vivendo num momento que todos nós estamos de quarentena, em casa. E o Ministério da Saúde nos indica que nós não devemos sair de casa, ou se sair, nós devemos usar máscaras, luvas. Nós temos algumas restrições. Se uma pessoa foi contaminada com Covid-19, ela não pode ter contato com outra pessoa, ela deve estar sozinha ali. Imagine. Agora, quando nós vamos para a Bíblia, e nós olhamos para o estado de uma pessoa que estava ali com lepra, ela estava vivendo quase a mesma coisa, mas só que lá ela estava pior, porque era um estado de decomposição viva. Agora a gente vê uma atitude de fé. Olha só a fé do leproso. O primeiro passo para a cura do leproso aconteceu, foi o despertar da fé. Agora eu fico imaginando, queridos, sabe o que? Aquele homem olhando Jesus curando, depois que Jesus prega o belíssimo sermão ali, no Sermão do Monte, aquele homem vê Jesus curando outras pessoas, cego enxergando, coxo andando, e várias pessoas sendo curadas, e aquele homem ali de longe, olhando Jesus fazendo tudo isso, e ele pensando: olha, ele pode me curar. E ele dá um passo de fé. Ele suportou a sua doença por muitos anos, pois a evolução da lepra se dá de forma lenta e progressiva, mas o seu sofrimento durou até que ouviu falar de Jesus. Ao ouvir as palavras de vida do mestre do Sermão da Montanha, o coração do leproso encheu-se de uma igualmente viva e genuína fé e a certeza da bendita esperança. Não é de admirar que o apóstolo Paulo ele tenha confirmado que a fé vem pelo ouvir. Olha só a declaração de Paulo. Paulo diz lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 7, assim:
de fato a fé, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aquele homem ouviu e deu um passo de fé. E olha uma coisa interessante, que o termo ouvir na Bíblia também significa acreditar, obedecer. Ele creu em Jesus, ele acreditou que o Mestre tinha poder de purificá-lo e de mudar aquela história de dor para um final feliz. Querido amigo, talvez você está passando por um momento difícil na sua vida, mas a Bíblia, a palavra de Deus diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a fé é acreditar, é obedecer. Assim como aquele homem, ele acreditou em Jesus, você e eu devemos acreditar nesse Jesus que pode todas as coisas. E ele dá um passo, além de a fé, ele dá um passo em direção a Deus. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, Marcos diz assim, no verso 40 do capítulo 1, e aproximou-se dele um leproso. O segundo passo para a cura de um leproso foi sua busca voluntária por Jesus. Aquele homem tinha tudo para ficar lamentando da sua própria sorte, reclamando, blasfemando contra o céu, contra Deus. É perfeitamente normal que as pessoas passando por dificuldades enormes, como aquela enfermidade, tenha questionamentos que não são facilmente respondidos. Quem em uma situação parecida não se pergunta por que partiu para o encontro com seu Criador? Ninguém teria as respostas para as suas dores, se não ser aquele que tudo sabe e que tudo conhece. Querido amigo, não fique se lamentando, mas dê um passo de fé, vai em direção a Deus. Eu me lembro de uma senhora que eu tive o prazer de conhecer. Ela tinha mais de 100 anos, e ali eu fui visitá-la, e ela bem lúcida, ainda conversando, e eu ali conversando com ela, e ela deitada, porque ela saindo do banheiro, ela escorregou e caiu, aí quebrou a bacia, e aí impossibilitou dela andar, e ela ficou de cama. E eu ali conversando com ela, e perguntei assim: a sua fé, como está a fé em Deus? E ela disse assim: a minha fé está viva, eu vou ver Jesus voltando. Aquela senhora tinha tudo para se reclamar de Deus, ela tinha tudo para questionar a Deus, ela tinha tudo para dizer: por que eu, Senhor, apesar da minha fidelidade, apesar de fazer a tua vontade, por que o Senhor não permitiu eu dessa idade cair e ficar prostrado na cama? Mas não, ela disse assim: a minha fé está viva e eu vou ver Jesus voltando. Assim como este homem, ele não ficou se lamentando, mas ele tomou uma atitude, ele tomou uma iniciativa, ele deu um passo, ele se aproximou-se de Deus. Eu e você precisamos ter uma fé viva, nós precisamos acreditar em Deus, nós precisamos confiar, nós precisamos nos aproximar. O livro de Salmos, desde a antiguidade, ele nos ensina, e o leproso sabia que o nosso socorro vem de Deus. Olha só que salmo maravilhoso, Salmo 121, diz assim: levantarei os meus olhos para os montes,
De onde me vem o socorro? E vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Levantei os olhos para o monte. E de onde me vem o socorro, queridos amigos? Você que está neste momento me assistindo, o socorro vem do que fez o céu e a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Além de se aproximar-se de Deus, o leproso também tomou outra atitude. A atitude que ele tomou foi de adorar a Jesus. Aqui em Mateus capítulo 2, capítulo 8, versículo 2, diz assim: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Mateus e Marcos e Lucas são unânimes em registrar que o homem acometido de lepra aproximou-se de Jesus, uma atitude de humildade e de adoração. Ele reconheceu que Jesus era Deus, ele reconheceu a divindade de Jesus, ele reconheceu que Jesus era um Deus conosco, um Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel, que significa Deus conosco. Agora ele reconhece que Jesus era Deus e que tinha poder para curá-lo. Ele não chegou a Deus cheio de exigência. Às vezes nós pensamos que somos deuses e Deus é nosso servo. Às vezes nós nos colocamos no lugar de Deus. Deus, eu quero isso, me dê isso. Mas não, esse homem agiu de forma diferente. Ele não chegou cheio de exigências, mas chegou com reverência, com obediência. A gente vê algumas pessoas aí querendo mandar em Senhor, faz isso, faz aquilo. Queridos, nós somos criaturas e Ele é o Criador. Nós devemos, assim como este homem, chegar diante de Deus, reconhecer a sua grandeza, reconhecer que somos pecadores, que precisamos da sua misericórdia sobre a nossa vida. Além de chegar com reverência, com obediência, sabendo da grandeza daquele que diante de nós está. O leproso não se dirigiu a Jesus com questionamento tipo: por que eu, Senhor? Por que estou passando por isso? Eu não merecia tanto sofrimento. Sempre fui tão bonzinho. Às vezes, quando vem alguma coisa em nossa vida, alguma dificuldade, às vezes nós nos ajoelhamos diante de Deus e perguntamos: por que, Senhor, acontece isso comigo? Por quê? Por que disso? Por que de aquilo? Eu sou tão bom, Senhor. Eu sou fiel a Ti, eu guardo Teus mandamentos. Por quê? E tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção, que Jesus diz assim: no mundo tereis. Não é só a humildade, Ele não exigiu, Ele apenas diz: Senhor, se Tu queres, se o Senhor quiser me curar. Mas aqui não está o nome curar, mas está limpo. Me tornes limpo. E isso tem um significado. Em um aparente contraste, nem mesmo pela sua cura ele pediu. A frase: se queres, podes tornar-me limpo, constitui-se muito mais na expressão do desejo de ser perdoado do que ter uma enfermidade física curada. A palavra limpo, no original em hebraico, taor, porque possui uma ligação muito forte com o conceito de pureza espiritual. Os judeus acreditavam que a lepra estava intimamente ligada à prática do pecado. Certamente
era o sentimento pesado que aquele homem carregava dentro de si. E Jesus enfatizou muitas vezes o caráter principal de sua missão, que era de resgatar e salvar os pecadores. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 32, Jesus diz assim: eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus é bem enfático em dizer: não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E aqui a gente vê a cura do leproso. E Jesus recebeu aquele pedido de perdão sincero. Jesus sentiu as dores daquele homem e, compadecido-se dele, sentiu suas misérias, não pôde deixar de socorrer aquele coração quebrantado. Salmo 51, verso 17 diz: há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E Deus não desprezará. Deus não despreza os seus filhos. Deus tem o prazer de nos ver felizes. Deus tem o prazer em nos ver bem. É por isso que na Bíblia nós encontramos uma bendita esperança, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, a morte não existirá, não haverá mais pranto, nem luto e nem dor, porque todas essas coisas vão ter passado. Deus, Ele nos alegra em ver bem, em nos ver felizes. Agora que a gente vê que Jesus não pôde desprezar aquele pedido, no livro de Marcos, capítulo 1, verso 41, diz: e Jesus, movido de grande compaixão, Jesus se compadece de mim e de você, amigo. Jesus se compadece de nós. Foi por isso que Ele veio a este mundo dar a sua vida por nós. E a Bíblia diz: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e Ele disse: quero, fica limpo. E perceba que Jesus não disse: seja curado. O mestre atendeu exatamente ao pedido recebido e limpa, purificando o andoroso, o andrajoso, aliás. Jesus perdoa e age, trazendo salvação para aquela vida. Queridos amigos, Jesus, Ele quer nos curar da lepra que é o pecado. Ele quer nos purificar. Ele quer purificar a minha vida e a sua vida. E a Bíblia diz que ocorre, porém, que o perdão traz a cura. Isso ocorre várias vezes no ministério de Jesus, como foi com o paralítico em Cafarnaum, também com o paralítico de Betesda, também com a mulher de Cananeia. Olha só que Jesus diz: qual é o mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? E para que todos soubessem que Jesus é aquele que perdoa os pecados da humanidade, o pedido de perdão foi respondido também com a cura e o restabelecimento daquele homem ao convívio social. E eu quero fazer um apelo para você. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 13, a palavra do Senhor diz: e ele estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Queridos, aquele homem deu um testemunho de fé. Aquele homem deu um passo de fé. E nós precisamos, assim como aquele homem, tomar a nossa decisão. Você precisa tomar a sua decisão. A gente percebe ali que havia muitas pessoas junto com ele.
Havia muitas pessoas, e aquele homem, de longe olhando, observando Jesus fazendo a cura, ele corre até Jesus, e ali, ele se prostra diante de Jesus. Talvez no meio daquelas pessoas, um surgiu e disse assim: ei, sai daqui, não se aproxime. Eu creio que as pessoas saíram de perto de Jesus. Eu pergunto para você, aqui, um seguidor, um discípulo, alguém que precisa urgentemente de Jesus, de algo de Jesus, aliás, que precisa urgentemente de algo que só Jesus pode dar. O que é importante para você? Olhar, adorar ou ser tocado? O que é importante para você? A gente percebe que Jesus purificou aquele homem e Ele quer purificar a minha vida e a sua vida. Todos nós, fomos contaminados pela lepra do pecado, e a nossa única esperança é o toque purificador, restaurador e transformador de Jesus. O leproso encontrou em Jesus um amigo, e após ser purificado, tornou-se um amigo da bendita esperança, anunciando as boas novas a respeito do Salvador. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a tua enfermidade, mas uma coisa eu sei: que Jesus tem o poder para curá-lo, que Jesus tem o poder para purificar a tua vida. Vá até Jesus, que Ele vai purificar a tua vida. Neste momento nós vamos ter uma parte especial. A gente vai ouvir um hino, e ele fala sobre cura. E que enquanto você estiver ouvindo este hino, que você se entregue, que você peça para que Deus purifique a sua vida, não somente a sua vida física, mas a sua vida espiritual. Pode vir. Entrego minha vida, Senhor.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você deseja receber um milagre nessa noite? Você deseja receber um milagre na sua vida? Deus nessa noite quer curar você. Deus nessa noite quer te purificar. Queridos, a maior doença que nós temos hoje é o pecado. Porque o pecado ele nos leva para a morte eterna. O pecado ele faz separação entre nós e Deus. O pecado ele faz com que nós nos distanciamos de Deus de tal maneira que nós deixamos de ouvir a voz dele, deixamos de ouvir o apelo do Espírito Santo em nosso coração. O pecado entra na nossa vida, ele destrói não somente a nossa vida, mas a vida da nossa família. Querido, que nessa noite você entregue a sua vida ao Senhor. Peça para que Deus purifique a sua vida. Jesus quer te purificar. Você quer receber este milagre de Deus? Faça como este homem leproso, que deu um passo de fé, um passo de coragem, e reconheceu a grandeza de Deus, que Ele é criatura, e que Ele necessita da graça e da misericórdia de Deus. Se você quer, nessa noite, receber o milagre de Deus e ser purificado pelo Senhor, deixe aí no comentário: eu quero receber o milagre de Deus, eu quero que Deus purifique a minha vida. Se é desejo do meu coração, vai lá no comentário e coloca. Neste momento eu convido você a fechar seus olhos para juntos fazermos uma oração. Querido e bom Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está disposto a nos purificar do pecado, está disposto a nos curar desta doença. Pai querido, que o Senhor neste momento nos alcance, e neste momento o Espírito Santo entre na nossa vida e restaure a nossa vida, ó Deus. Que o Senhor esteja com cada amigo que está em casa neste momento. O Senhor o conhece porque foi você que o fez. O Senhor sabe das suas necessidades, você conhece as suas limitações, você conhece as suas ambições. Pai querido, que o Senhor opere um milagre na vida desta pessoa, de acordo com a sua necessidade e a tua boa vontade. Continue conosco durante toda essa noite. Nós te oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.